Seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo um pouco diferente, eu trouxe um convidado mais do que especial, o meu parceiro Rock. Então eu conheço por Rock, mas eu vou deixar ele, né, se apresentar nesse momento, que a gente vai fazer um bate-papo aqui de IA, falar um pouco sobre negócios também, no geral, mas eu vou passar primeiro a palavra para o Rock. Se apresenta, Rock, para quem não te conhece ainda. Legal. Ô, Fábio, obrigado aí pelo convite. O Rock é aquele apelido que a gente traz de infância, né, que poucos conhecem, só os amigos mais próximos. Mas aqui dentro do ecossistema, muita gente me conhece até como Romuca, né, apesar do meu nome de registro do cartório ser Romualdo. Eu sou muito conhecido no ecossistema como Romuca, que eu fui carinhosamente apelidado aí no mercado de trabalho. Hoje eu estou também no ecossistema, né, Bitrix 24, tem um outro negócio focado em integrações de sistema. Então estou sempre aí colaborando com o ecossistema no geral, tenho uma experiência de mais de 30 anos em tecnologia. Estou nesse lugar aí, Fábio. Show de bola. E assim, a história do Romualdo, já vou antecipar que é inspiradora, né? Para quem conhece um pouco da parte profissional, conheço um pouco da parte dele, da parte de outras pessoas que me contaram também, e sou grande fã, tá? Então, Romualdo, esse bate-papo aqui pra gente falar um pouco de IA, né? Falar um pouco de Bitrix, mas no geral é pra gente trocar uma ideia sobre a IA, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco da tua opinião. Como é que você entende hoje? A IA, na minha visão, você consegue utilizá-la em vários setores da empresa, né? E como que você vê hoje focado na parte comercial? Então eu queria trocar uma ideia contigo, que eu acho que é uma demanda maior que tem na parte comercial. Como você vê isso atualmente e até que ponto você acredita que uma IA consegue executar uma demanda, eu vou dizer assim, de humano? Eu acho que é uma dúvida bem comum do pessoal. Sim. Talvez o que a gente precisa começar a separar um pouco é as ações, as possibilidades que a IA traz, né? Falar de IA, tipo, IA é futuro. Não, ela já está entre nós e ponto, né? Isso já era. Mas a gente precisa começar a separar coisas. Exemplo, hoje o Bitrix tem um Copilot, que já é uma IA, certo? Sim. E o Bitrix também tem colocado elementos de IA. Mas no caso do que o Bitrix colocou lá dentro, ele é uma IA muito focado, um Copilot, ele é um assistente, que é diferente de um agente. Então é bem importante entender isso. O que é um assistente? Então, o Fábio vamos supor que o Fábio tem uma pessoa aí do time dele, que é a sua secretária, que escreve as atas para ele, que quando ele está em dúvida, ele manda lá, revisa isso aqui para mim. Esse é um assistente. E esse é um Copilot que o Bitrix já tem, que te ajuda, por exemplo, na venda. Eu preciso fazer aqui um e-mail para o cliente, não precisa ser um e-mail bonitinho. Aí o Copilot vai lá, revisa para você. Tô sem inspiração, preciso mandar um e-mail para esse cliente para fazer um follow-up. O Copilot vai te ajudar. Eu preciso, sei lá, por exemplo, criar um copyright, né? Aí falando um pouco de vendas e marketing, preciso fazer um copyright para mandar textos de e-mail. Um assistente que é o Copilot vai ajudar, desculpa. Outro exemplo ainda do assistente, o Bitrix tem lá a transcrição de áudio. É como se uma pessoa assistente fosse lá, ouvisse e digitasse. É um Copilot. Também te ajuda. O Bitrix recentemente incluiu na plataforma também a parte de vendas recorrente por IA. Ou seja, um assistente que fica lá dentro vendo, esse cara costuma comprar todo mês. Deixa eu já criar um card para você, dizendo, ele tem que comprar todo mês. De novo, eu estou olhando para assistente. Beleza. Agora, tem um outro lugar, que eu acho que nesse lugar ele pode substituir, eu vou tomar cuidado com a palavra substituir o humano, porque o humano pode fazer outra coisa, não é que ele é descartado, ele pode fazer outra coisa. Que é o agente mesmo, de fato, que o agente, ele vai ter uma inteligência a mais, né? Ele vai aprender e ele pode sim responder como se fosse humano. Isso é uma função mais do agente de IA e não do assistente vulgo Copilot. Então, quando você tem um agente de IA, você pode treinar ele, né, porque é uma inteligência que já vem dotada de muita coisa, mas ele não sabe, por exemplo, de coisas da rotina da 23A. Ele sabe de outras coisas, mas não como funciona a 23A, como o Fábio pensa, como o Fábio cobra os colaboradores no sentido de, você precisa atender esse cliente dentro dessa rotina. Então você tem que treinar esse agente para que ele responda baseado nos critérios que o Fábio trouxe dentro da cultura da 23A. E aí, neste lugar, que já é realidade, eu vejo que sim, ele pode substituir um ser humano em alguns trabalhos, como atendimento e como um pré-venda, por exemplo, né? Então você pode captar, por exemplo, eu posso entrar em contato com a 23A por vários canais, em vez de ter um humano, pode ter ali um agente de IA que foi treinado e muito bem treinado, que vai tentar ir mais distante que ele puder, e depois ele pode entregar para o humano, eu fui até aqui, daqui em diante eu preciso que o humano
Siga. Então, olha só, ele tira um bom pedaço do trabalho, ele pode ser 24/7, né? Sim. Então, eu vejo que tem 2 lugares que o agente de IA hoje, ele é muito realidade. Em vários lugares, mas olhando para vendas, no atendimento, esse de pré-venda muito, e até numa venda ativa, quando o vendedor faz a venda ativa, sim. E aí você pode, por exemplo, eu vou dar muito exemplo do próprio Bittrex, que é o lugar que nós estamos, né? Sim. Então você tem as automações lá do Bittrex, você pode fazer o follow. E aí, viu a proposta? E aí, tal. E quando a pessoa responde, pode ter o agente seguindo a conversa. Sim, no né? caso então ele pode estar por trás da continuidade. Né? Ele combina exatamente. Com a automação. Você dispara primeiro ele entra e quando combinado. ele retorna, ele consegue dar fluidez, no caso, na conversa. E até exatamente. Ponto que você colocou a questão do agente e do assistente. O assistente, você não tem aquele problema, eu vou dizer, de erro com o cliente, né? Esse é o receio, acredito eu, que a maioria das empresas, empresários, quando vai colocar um agente para trabalhar, é o seguinte, cara, eu vou botar ele para rodar, mas e se ele começar a falar alguma coisa que não faça sentido aqui para o meu cliente? O agente ele não tem esse problema, porque ele fica totalmente interno na empresa, né? Então esse acho que é o primeiro baque que se tem, né? Sim, eu acho que talvez você vá perguntar isso em algum momento, mas eu já posso dar esse spoiler. Talvez um dos grandes desafios quando a gente fala do uso de inteligência artificial dentro da companhia, olhando no cenário do agente, né? Porque a inteligência artificial ela já está em muitos lugares, então é isso que a gente precisa entender. Em qual lugar nós estamos falando? Quando a gente fala do agente de IA, eu acho que um dos grandes desafios é investir tempo treinando esse agente de IA, para que ele possa estar o mais parecido com aquele ser humano que estaria do teu lado. Porque quando eu vi isso numa palestra que eu achei sensacional e mudou minha mente, foi o agente de IA não é nada mais do que uma pessoa Sim. que você teria na tua equipe. Você tem que fazer um onboard, treinar ela com a mesma sensibilidade, com o mesmo cuidado e com a mesma amplitude de informação. Senão você não vai ter um bom profissional. É a mesma coisa, cara. Quando você tem essa consciência, a probabilidade de você ter um bom agente de IA entregando aquilo que você precisa Sim. é muito alta. Sim, e até avançando nesse tópico que tu levantou, obviamente era uma das perguntas que eu ia te fazer. O que você acredita? Eu tenho uma visão disso, depois eu vou colocar a minha opinião, mas o que você... como que você acredita que uma empresa, nesse primeiro momento, ele vai treinar um bot, né? Vai treinar um agente. Ela consegue fazer isso internamente? Não. Se ela for fazer internamente, qual que é o processo que ela tem que ter e o quanto de energia ela vai ter que aplicar para poder fazer com que esse projeto rode, ou seja, essa IA rode? Como é que você pensa Legal. nisso? Ótima pergunta, mas eu posso quebrar em 2 respostas a isso, porque quando você mencionou ali bot, eu queria tomar o cuidado entre separar o que é bot do agente de IA. Sim. Tá? Por quê? Porque isso é um assunto que é uma dúvida que muita gente traz, inclusive, né? Sim. Se você me permitir, eu queria falar sobre isso. Por quê? Porque o bot, ele em tese faz a mesma função do agente de IA, mas ele é um pré-agente de IA. O que quer dizer com isso? Porque o bot ele não aprende. Se você esquecer de tratar alguma coisa, ele é processual, ele vai se perder no meio do caminho. Então você vai falar, se você quiser falar com o financeiro, 1, 2, bababá. Sim, se o cara digitar caso, né? 11, já era, né? Ele já se perdeu. Sim. Então ele é mais mecânico nesse aspecto. Já o agente de IA, ele aprende. Você vai ensinar ele e ele vai aprender, ele é mais fluido. Então, só pra gente separar uma coisa da outra, tá? Perfeito. Só que assim, as 2 coisas são ok, porque tem empresa que não, eu só quero um bot. Eu ainda não tô nesse momento. Sim. Tem cliente que fala, não, eu já passei pro bot, agora eu preciso do agente. E tá tudo ok, Sim. tá? As até 2 o pessoal, ferramentas quando aborda, okay. eles falam o bot, até comumente a gente colocou como um bot, um agente de IA, mas para nós, um bot, mas ele é um agente de IA? Sim, então a gente leva para um outro lado. E na verdade, é a segunda questão quando a gente recebe essa abordagem. Mas pode continuar. Sim. Perfeito. Então, beleza, a gente já sabe esses 2 elementos. Agora, em relação a o que é mais prático? Fazer dentro de casa, ajudar por um parceiro e tudo mais. Tem uma coisa que não vai ter que fugir. Vamos supor que você busque um parceiro, você vai ter que entregar conhecimento para ele, porque ele não sabe da tua empresa. Sim. Você vai ter que fazer a 4 mãos. Se você fizer dentro de casa, o que você tem que entender? Como é que está a tua rotina? Você tem sido muito demandado e isso você não consegue montar um projeto, porque você precisa criar um projeto Sim. que vai ter alguma pessoa, começo, meio e fim, para cuidar do agente. Se você não tem essa consciência, você vai ser engolido pelo dia a dia, porque o dia a dia engole bastante a gente, né? Sim. O que é normal, o cara tá ali no dia a dia, tem outras prioridades e tal.
talvez ele não vai conseguir. Mas se ele for fazer, o que é importante? Ele entender todos os mecanismos, estudar muito bem o que é um agente. Por exemplo, tem alguns cuidados que a gente pode falar um pouco lá na frente. O superagente é um cuidado que tem que ter, mas eu falo disso depois. Então você tem que entender a estrutura por trás do agente, né, que aí, né, nós como parceiro, né, você também tem muito material que pode ajudar, e aí ele ter os materiais que são bons, que vai fornecer o insumo para o agente. Ou seja, ele precisa ter base de conhecimento, ele precisa ter o onboard que ele treinaria uma pessoa, ele precisa ter um mínimo de informação para entregar para esse agente para ele aprender. Se ele não tiver, consequentemente, ele não vai conseguir. Quando você traz um parceiro para fazer isso, qual que é a vantagem? Você está terceirizando esse projeto, e aí o parceiro vai colocar energia e ele vai conseguir. Agora, assim, ó, eu já te falo, requer muita dedicação. Muita dedicação. Não pode ser assim, tipo, ó, fui lá, treinei, virei as costas e deixei. Não, requer dedicação, teste, muita dedicação, muita dedicação. Eu acho que é algo entre 30 a 60 dias para ficar redondo. Sabe, dedicação mesmo, de lá, testa, volta, não deu, arrumou, esqueceu. É um caminho ali que requer muito tempo. 30 a 60 eu estou esticando bastante, mas é para explicar mesmo maduro, que não é da noite pro dia. Maduro, né? Não é da noite pro dia. Eu colocando até um pouco da experiência, nós estamos com 3 agentes aqui, né? O que está rodando para suporte de clientes, nós temos um para suporte da nossa própria equipe, então nós documentamos nossos processos. Principalmente, iniciamos no processo comercial. Então, sempre quando alguém da nossa equipe tem uma dúvida do processo comercial, vai lá no nosso team, que nós apelidamos carinhosamente ele. E eu concordo contigo. E a gente tem que colocar também, né, Romualdo, nesse projeto, como é que vai ser dividida essa escala. Como é que vai ser dividido esse processo. Porque ele também é um processo contínuo. Porque assim, eu vejo, inicialmente, você tem uma demanda massiva de horas em cima, porque ele entra zerado, né? Ele entra em branco ali. Você pode colocar as ações principais, o que você faz, o tom e tal, mas quando você começa a trabalhar em cima dos detalhes do teu processo, você vai ver, se você não tiver o teu processo documentado, isso vai ser trabalho redobrado, porque daí você vai perceber que você tem que documentar o teu processo, pelo menos naquele setor que ele está trabalhando, para poder startar esse projeto. Aí vem um outro segundo ponto. Não adianta também, igual você falou, executar e virar as costas. Tem que ter, eu vou colocar ali, cara, pelo menos 30 minutos, 1 hora, verificar os atendimentos que tem para fazer esses ajustes e fazer esse ciclo, esse looping de melhoria dentro do nosso agente. Acho que não deixa de ser, né, um humano, igual você falou, né, e treinar uma pessoa, a demanda eu acho que vai ser muito bem parecida. Ok, falando agora... Também acho. A empresa iniciou agora, a minha pergunta, a empresa iniciou agora, cara, eu quero implementar aqui, eu quero colocar um projeto de IA, eu quero ter um agente. Você acha que alguém que tem um conhecimento, entre aspas, básico de IA, de prompt, que mexe em ChatGPT, eu falo mexe como hobby, dia a dia, né, colocando lá, sei lá, receitas e dia a dia e tal, você acha que esse empresário, essa pessoa, ela consegue implementar sozinha, ou você acha que ela vai precisar de ajuda? Olha, se for uma pessoa, né, que tem, como é que posso dizer, tem bastante força de vontade, né, e tem tempo para correr atrás, né? Pode ser que ela consiga, né? Pode ser que ela consiga, porque eu acho que tem essa... Se o cara já tem essa facilidade, ou vamos dizer assim, intimidade, né, já de entender o que é IA, entender como é um prompt, pode ser que ele consiga sim, tá? Não é um grande problema, eu acho que tem esse ganho. Se ele se dedicar, bem provável que ele consiga sim, tá? Agora... Tem mais coisas, né? Porque às vezes, qual que é a diferença? O ChatGPT, ele já é um prompt lá que tem muita coisa pronta, você só consome. Sim. No caso do agente de IA, você vai ter que preparar tudo, entende? Então pode ser que, às vezes, essa pessoa, ela, para consumir, ela é top, vai ali, consome, pergunta e tal, mas será que ela tem um pouco mais de conhecimento para criar um prompt, que é mais ou menos essa base para o agente? Aí fica a dúvida, sabe? Sim, sim. E para quem não sabe o que é um prompt, é os conteúdos que nós vamos fornecer para a IA para ela executar, para ela falar, né? As respostas que ela vai dar vai ser com base nos prompts, ou seja, nas informações que nós colocamos. Sim. O período mínimo, você colocou assim, cara, para rodar uma IA, eu acho que 60 dias, né? Colocando num período confortável. Qual que você acredita que seja o mais rápido possível, toma cuidado até com o que eu vou falar agora, para você colocar uma IA para rodar? Vou colocar minha opinião, veja se você concorda com isso.
Nos testes que nós fizemos foi assim, ó. Eu vou pegar o meu agente e eu quero que ele direcione para as pessoas. Ele vai funcionar como um bot, como foi falado anteriormente, mas eu só quero simplesmente que ele redirecione as pessoas e quando a pessoa se sentir desconfortável em algum momento, transfira diretamente para o agente. Então, na minha opinião, eu acho que essa escala, para quem está iniciando, eu acho que é o melhor momento, é o melhor formato. O que você acha disso? E pensando nesse formato, quanto tempo você acredita que alguém que tenha um conhecimento básico consegue rodar uma IA? É que aí tem um problema. Qual que é o grande problema aí, tá, Fábio? Porque a IA, ela é uma sabichona, ela sabe tudo. Se você colocar o mínimo, ela só está colocando o mínimo mais do que ela sabe. Eu vou te dar um grande exemplo. Vamos supor que você faça o mínimo, e aí alguém pergunta lá, que legal, eu posso pagar isso daí parcelado em 12 vezes? Para IA, a maioria das pessoas vendem no Brasil em 12 vezes. O que ela vai responder? Que sim. Sim. Esse é um exemplo, né? Então, às vezes, cara, o mínimo ainda é pouco, esse que é o cuidado, sabe? E, às vezes, até o que ela não vai fazer é tão importante quanto o que ela vai fazer. Porque, no final das contas, vamos pensar no agente de IA. É o cara mais inteligente que você contratou para tua empresa. Ele chega sabendo tudo. Só que você tem que falar, beleza, eu sei que você sabe tudo, mas assim, ó, vamos deixar uma parte disso da porta para fora. Eu preciso que você pegue tudo que você sabe e junte só com esse quadradinho aqui. Eu acho que esse é um cuidado maior. Uma das coisas que eu gosto de fazer, quando a gente prepara aqui o agente, é qual é a operação que tem menos riscos e que dá para testar. Vamos pegar, por exemplo, o direct do Instagram, que chega a menos, vamos deixar a gente lá? Outra coisa, né? Vamos pegar o agente e colocar só fora do horário, entendeu? Então, eu acho que quanto menos risco você colocar o agente enquanto ele está sendo treinado, melhor. Não é nem a questão do mínimo ou de conhecimento. Porque lembra, ele tem muito mais conhecimento que todos nós juntos, né? Sim. A questão é fazer esse cercadinho. E aí você tem os cuidados. Porque quando a gente fala de B2B, é tudo muito cuidadoso, né? Você não pode errar. Sim. Né? Sim. Então aí você entra em alguns riscos que requer um pouco mais de cuidado. Então, quando eu for pensar, na minha visão, né, nessa questão do agente de IA, vale muito mais o cercado. Vamos ver o que ele não vai fazer. Por exemplo, e se sofrer assédio? Como é que ele vai tratar? E se alguém chegar e querer ainda ensinar ele, né? Porque ele aprende, então você tem que fechar. Então, eu acho que esses cuidados, eles precisam ser mais ponto de atenção até do que depois falar o que é a 23A, para onde a 23A está indo, como uma pessoa que ele vai trabalhar se comporta, sabe? Então tem muitos cuidados aí. Pode parecer que quando você leva para um lugar mais simples, por isso que até é cuidadoso ver como a galera na internet meio que trata o assunto, né? Parece que é muito rápido e muito fácil fazer um prompt, né, cara? Não, assim, exatamente o que você tá falando, porque eu acho que tudo que envolve o que ele não pode fazer, eu acho que é o maior ponto de atenção, né? Você consegue, porque a documentação você consegue jogar tudo que você precisa lá dentro, que é que ele fale, né? Se comunique com o cliente, com o lead. Mas o que ele não pode falar, isso você vai começar a perceber ao longo do tempo quando você começa a utilizar. Citando o que você falou de parcelamento, citando que ele vai falar, sei lá, dando dicas de um produto. Eu já sofri em algum ponto nos prompts o seguinte, daí se comportar da seguinte maneira. O cliente pergunta uma coisa, em vez dele manter o tom comercial, ele busca algum conteúdo de blog para tentar suprir aquela informação que a pessoa tá perguntando para ele. E aí acaba que a nossa conversa, né, se perde, enfim, perde total sentido do que nós temos para esse agente. E falando de IA, né, obviamente, falando de IA, Bittrex, a gente já sabe, o Bittrex ele é aberto, então a gente tem a oportunidade de integrar N ferramentas. E com ela também nós temos o GPT Maker, então eu quero que o Romualdo fale um pouco da ferramenta que integra o GPT Maker junto com o Bittrex. E falando também que nós somos parceiro do Romualdo, do GPT Maker. Eu me afiliei ao Romualdo justamente porque eu conheço o Romualdo há um longo tempo, eu conheço o trabalho que ele vem fazendo, então para nós faz todo sentido embarcar nessa parceria. Mas eu vou deixar você falar um pouquinho a respeito da ferramenta, como ela consegue contribuir também para o cliente nesse mundo de IA. Vamos lá. Qual foi o lugar que a gente encontrou e por que escolhemos o GPT Maker, tá, Fábio? O que é o grande segredo do agente de IA? Escolher tudo que está em volta. Quero dizer, como que você faz o treinamento do agente, qual é a linguagem que você vai usar, se é OpenAI, se é Anthropic ou uma outra, qual é
a facilidade, a robustez e tudo mais. Quando você cria um agente de IA numa ferramenta direta como o OpenAI, que é mais robusta, se torna um pouco mais complexa. Eu falo isso porque eu coloquei a mão, fui lá, testei e tudo mais. E eu já tinha um acesso, um contato com o pessoal do GPT Maker, e aí eu mesmo fui lá, entrei em contato e falei, cara, deixa eu fazer nessa ferramenta. Coisa que eu demorei, sei lá, 4 horas eu fiz em 10 minutos no GPT Maker. Porque o GPT Maker, ele já tem essa simplicidade, ele pegou e encapsulou muita coisa, e tem uma coisa bacana que ele montou, é que você pode escolher qual LLM que você vai seguir treinando. Por quê? Qual que é a diferença da LLM? É quase que como você tiver um pleno, um júnior e um sênior. Ou, porque o que é LLM, né? A linguagem de escala. Para resumir, é a linguagem que é usada para treinar a gente. Então, tem linguagem que teve investimento muito grande, né, de dado, vai entregar mais coisa. Tem linguagem que é menor, então cada um tem a sua diretiva. Então, quando você faz testes, tem linguagem mais barata, tem mais cara o token. Então, o GPT Maker, ele facilita tudo, porque ele colocou tudo no lugar. Então, basicamente, o que a gente fez? Você cria lá no GPT Maker o teu agente com a velocidade que você conseguir, mais rápido, e depois ele vincula isso dentro do Bittrex. E aí, ele já sai lá dentro funcionando. Então, você ganha uma grande velocidade, sabe? Eu acho que esse foi o grande desafio que a gente tentou trazer para os nossos clientes, né? Porque eu acompanho alguns fóruns, Fábio, vejo a galera ainda se batendo, tendo dificuldade para treinar no OpenAI, porque não é simples, né? Não é uma parada assim, fazer e tal. É bem mais complexo. E aí a gente tentou simplificar esse lugar, né? E aí o ponto que eu vou colocar aqui é por ser uma ferramenta do Brasil. Então isso facilita muito. Então quando nós vamos analisar uma ferramenta para poder trabalhar, cara, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar em contato com o suporte. Mesmo que eu não tenha nenhum tipo de problema, eu preciso testar o suporte, porque nós vamos ter que colocar isso para o cliente em algum momento. E obviamente, se acontecer ou quando acontecer, porque obviamente o problema vai acontecer, qualquer ferramenta pode ter alguma atualização, pode ter algum tipo de delay, enfim, vai ter essa dúvida e nós precisamos de um canal direto, um canal rápido, que fale português para agilizar o processo e que seja dentro do nosso horário. Então, algumas dessas ferramentas, inclusive o Bittrex, não falando do suporte do Bittrex, eu acho que é excelente, falando do suporte que eles prestam aqui para nós, parceiros aqui do Brasil, mas dependendo da ferramenta, a gente está falando com a galera do leste europeu, tá falando da galera que é quase lá do outro lado do mundo, então um fuso horário, a gente está falando de 6 horas, 7 horas, e isso tudo dificulta muito. E a vantagem de você ter uma ferramenta brasileira do lado, em português, que dê esse suporte, na minha concepção, cara, faz total diferença quando eu vou colocar isso para o cliente. Sim. Então... Concordo. O OpenAI, por exemplo, ele é todo em inglês, né? A gente sabe que a gente está num país que o inglês não é uma língua que todo mundo tem domínio, né? Sim. E isso dificulta. E o GPT Maker, ele simplificou muito isso, assim, a ponto de muita coisa, ele meio que já encapsulou, né? Você tem um monte de coisinha simples, você quer que ele entre no horário, a própria interface e tudo mais. Então, eu acho que isso foi uma grande simplicidade. E eu acho que também até a base de preço é muito boa. O ROI, né? A gente pode até falar disso depois. O preço é muito adequado, né? Não é dolarizado, que também é um outro cuidado, né, Fábio? OIOF, né? Para quem mora fora e utiliza a ferramenta de fora, sabe que nosso país não brinca quando a gente fala de imposto, né? Sim, é isso mesmo. Então tem um cuidadinho aí para tomar, sabe? Show de bola. Então, deixando também aqui para quem quiser conhecer um pouco, qual que é o período que a gente pode fornecer para quem está vendo esse vídeo para teste da ferramenta, Romualdo? Legal. Se você quiser testar a ferramenta, o Fábio tem esse acesso. Já tem um teste lá de 14 dias, né, do conector, porque são 2 ferramentas, só para deixar claro aqui, né? O GPT Maker, que é o lugar onde você vai criar o seu agente, e aí nós criamos um conector, chamado GPT Maker Connector, que faz a ponte entre o GPT Maker e o Bittrex. Então, a gente consegue 14 dias, né, no conector, dentro do Bittrex, e tem mais o link lá, que acho que o Fábio tem um link lá do GPT Maker. Eu vou deixar aqui nos comentários depois. Legal, que você consegue ganhar créditos também lá de teste para você brincar. Então, assim, nesses 14 dias dá para você fazer teste interno, não liberar para o cliente. Cria o agente, né, tem alguns materiais lá na internet, você cria o agente, você testa, você faz testes iniciais antes de colocar para o cliente, só para você entender. É aderente, não é aderente, faz sentido, não faz sentido, né? Eu acho que nesse aspecto. Show de bola. Então, quem tiver interesse, quiser ver um pouco mais, vou deixar o link aqui nos comentários. Em breve vai ter mais conteúdos aqui no canal também, falando tanto do GPT Maker, falando de um pouco mais de IA
E eu acho que é isso. E vamos lá. E para quem ainda não começou, a sugestão consegue já fazer um teste, ele acessa, faz o cadastro, testa internamente. Qual que é a sugestão que você... Cara, beleza, eu quero fazer um agente, você talvez faria essa sugestão da pessoa treinar um agente na parte comercial inicialmente, talvez alguém, como nós trabalhamos aqui, um agente interno para dar suporte para a equipe. Qual que seria a tua sugestão para dar os primeiros passos? Legal. Boa ideia. Uma coisa bacana que dá para fazer, também dá para criar um agente para ele ficar como uma conversa dentro do Bittrex. É como se você tivesse uma pessoa que fizesse suporte interno. Também é uma baita ideia, tem essa possibilidade, se você não quiser testar, dá a porta para fora. Mas muitas vezes, da porta para fora é o que gera mais engajamento de fato, né? Porque você pode levar o agente a ter mais possibilidade de perguntas e tudo mais. Eu começaria, se a empresa tiver uma operação de SDR, eu começaria pelo pré-venda, porque o pré-venda é um lugar bem bacana, surge muita coisa que, geralmente, as empresas que têm a figura do pré-venda aí, tem muito material já preparado, né? Um onboard, geralmente vai vir essas perguntas, você dá essas respostas aqui. Eu acho que pode ser um bom início, tá? Show de bola, legal. Vou fazer uma pergunta agora, vou provocar um pouco, tá? Foi até quando nós começamos aqui no processo de implementar esse agente. É normal que você vai ter lá os seus vendedores, alguém que executa aquela função. Como que você vai fazer aquela abordagem, né? Porque assim, quando você começa a treinar um agente, a pessoa que você tem internamente, ela pode se sentir um pouco ameaçada. Como aconteceu aqui, a pessoa, vou ser substituído. Agora vou perder meu emprego. Como que você vê isso? E como que você pensa, né, nesse momento? Eu acredito que você passou por isso também. Mas o que você fala para o seu colaborador? Qual que é a ideia? Até falando para quem trabalha, né, no setor comercial, eu acho que isso é muito latente. O pessoal tá pensando nisso. Cara, eu vou ser substituído. Cara, como você vê isso e o que você colocaria para essas pessoas que estão nessa posição, que se sentem, ameaçadas por um agente? Eu acho que isso extrapola até o campo da tecnologia, né? Nós estamos falando de algo que é externo e independe da gente. Eu acho que como profissional só tem uma forma da gente seguir sendo relevante, é a gente se atualizar. Porque apesar de ter o agente de IA, alguém vai precisar seguir treinando esse agente. Alguém vai ter que fazer uma curadoria de conteúdo, alguém vai precisar ver se ele não está respondendo algo errado, certo? E se você tem perfil para fazer mais coisas, certamente você segue sendo importante para a empresa, se você tiver mais soft skills, né? Então, eu acredito nisso, né, Fábio? É a mesma coisa que quando surgiu, né, eu sou de uma época mais antiga, quando lá atrás começou a tecnologia a ganhar força, tinha gente que só sabia digitar, eles tiveram que migrar para uma outra ferramenta. Eu acho que vai seguir isso, que, né, quem tiver aptidão, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, vai ter outras ferramentas na mão. Como hoje o ChatGPT funciona muito bem, né, como um grande assistente para muita gente. Eu, por exemplo, uso para fazer outras coisas da minha rotina. Na verdade, eu uso o Gemini porque eu tenho as contas aqui do Google e tal. Então, eu uso muito para ajudar na minha rotina. E não precisou tirar ninguém. Na verdade, me acelerou, gerou eficiência. Eu acho que olhar para IA, você tem que olhar muito para ganho de eficiência, não simplesmente, vai tirar pessoas. Eu acho que dá para fazer as pessoas, não como ameaça, mas como ganhar eficiência e onde eu posso circular dentro da empresa, onde eu posso ir para mais caminhos e de repente, já que eu estou nesse lugar aqui, tem uma aptidão, já sou um SDR, será que eu também não posso vender? Será que eu não posso ser par da IA? Eu acho que a gente tem como profissional olhar para outras coisas. E a ameaça profissional nossa hoje em dia é constante, cara. Sim. É constante. Até né? Porque, né, Romualdo, vai precisar de um profissional para treinar essa IA. Então, se essa pessoa ela tem aptidão, ela tem conhecimento, ela quer se desenvolver, ela vai conseguir ser o suporte da própria IA, né? E o gestor, exatamente. Eu vou falar aqui por mim, acredito que você compartilha dessa ideia. Primeiro ponto, não existe abundância de bons profissionais. Não existe. Infelizmente. Isso, né? Então, eu acho esse é um fator até que faz com que um agente de IA ele consiga ganhar tanta relevância, porque nós sabemos o quanto é difícil contratar bons profissionais. Até quando o profissional ele
talvez ele não se encaixe em uma determinada vaga, você puxa porque você vê a oportunidade dele talvez em outro setor da empresa. Então, enfim, eu acho que bom profissional não fica sem trabalho. Então, assim, concordo. Até colocar, né, 100%. a provocação, cara, precisa treinar, precisa entender do negócio, precisa olhar como um todo e olhar o negócio com que você está trabalhando, obviamente, com carinho. E né, atualizar de tudo que está acontecendo, que com certeza não vai perder espaço. Com certeza não vai perder espaço. E chegando agora concordo. E chegando até no fim, né, Roque? Eu queria que você desse uma dica, um insight, passasse algum recado para esse pessoal que está entrando nesse mundo, que está com dúvida se vale a pena ou não colocar um agente para rodar. O que você fala para esse pessoal? Cara, faz teste. Baixa os materiais, estuda, faz testes. Assim, ó, uma coisa importante, não deixe a sua empresa longe das coisas que estão acontecendo, né? Se envolva, veja o que é IA, teste o Copilot do Bittrex, né? Se você é usuário Bittrex, entenda o que está acontecendo, né? Porque nós, como profissional e como negócio, nós vamos ser empurrados, nós somos amassados, assim, e às vezes a gente perde o time. Então, assim, não é que você tem que implementar amanhã, mas veja o que está acontecendo, faz um teste, vê se você está no momento da empresa, até de maturidade, mas pelo menos você testou, você foi lá, eu entendi o que é, deixa eu deixar essa sabe a caixinha de ferramenta? Deixa eu deixar mais essa ferramenta aqui na caixinha, no momento ideal eu tiro ela. Eu acho que vale olhar para isso, tá? Porque às vezes você tem um problema e nem sabia que resolveria com a gente, pô. Sim. Até dentro dessa dinâmica, o que acontecia? Eu treinava, eu ficava muito em cima como eu participo do comercial efetivamente, a primeira coisa que eu fiz, cara, eu vou ter que treinar mais uma pessoa. Nada contra, mas você sabe, na rotina, cara, é muita coisa. Como você diz, o dia vai engolindo. E quando você vê, a tua listinha de tarefa ainda tá muita coisa lá para preencher ainda. E um agente interno ajudou demais. Eu coloquei todo o processo comercial, fiz um vídeo, gravei um vídeo lá no Loom, deixei armazenado. Aí, sempre quando a pessoa pergunta qual que é a etapa do lead, vai lá, faz a pesquisa e entrega os dados com tudo que precisa ser feito, né? Isso foi relativamente rápido até, né, Roque? Porque é interno, ele é como um assistente, então como ele não vai para o cliente, facilitou ainda mais o nosso processo. Mas, Roque, para quem quer falar contigo, LinkedIn, Instagram, empresa... LinkedIn, tô por lá, Romualdo vai achar, procura Romualdo lá, Bittrex vai chegar próximo, vai me encontrar lá, não tem erro, e o que eu puder auxiliar, agradecer aí, Fábio, pela parceria, né, dizer que a gente tem falado muito nos bastidores, né, quanto a gente tem trocado ideia, né, quanto a 23A, e vocês já têm se preparado também para ajudar os clientes de vocês em relação à entrega de agente de IA, né, que a gente criou foi um produto, né, apenas, né, que você tem tocado por aí, mas eu acho que está perto de um parceiro, né, realmente é teu cliente ou tua audiência, eu acho que faz sentido seguir falando com vocês para entender o que tem acontecido, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir ajudá-los aí. Sim, até nós já estamos no planejamento mais evoluído que isso, ter uma parte da empresa dedicada somente para IA, né? Para poder entender mais, enfim, para poder, de fato, posteriormente ofertar isso para o cliente. Eu agradeço imensamente, né? O Romualdo, eu rasgo aqui elogios para ele. E, obrigado, enfim, foi o primeiro podcast, o primeiro evento podcast foi o Romualdo. Cara, eu não lembro, esse tempo ainda eu ouvi, tá, Romualdo? Eu participei e depois foi o Thiago, o Thiago Finder, que trabalha aqui conosco, falando a respeito de Google Ads e do Bittrex. Mas assim, é sensacional. Agradeço. É verdade. E pro pessoal, quem quiser seguir, eu vou deixar aqui nos comentários, tanto a CM Think, o Connect Think, todas as empresas ali do Romualdo. Vou deixar também o link do LinkedIn do Romualdo. E se você gostou, por favor, não deixa de comentar aqui, dar um like. E se não se inscreveu, pelo amor de Deus, né? É só um clique ali, vai ajudar bastante a gente, tá bem? Valeu. Pessoal, brigadão e até a próxima. Valeu. Valeu, Fábio. Abraço.